Boa noite, turminha! Tudo bem com vocês? Não quero saber se tá frio aí. Vocês não estão com frio, não? Aqui tá congelando. Brincadeiras à parte, espero que todos estejam bem. Hoje é quinta-feira, dia de mais uma aula de evangelização. Eu sou o tio Vitor, sou evangelizador aqui do Jefa, e eu e a tia Carla preparamos mais uma aula com um tema muito bacana para vocês. Sabe qual é? Olha aí na tela, fé raciocinada. Todos sabem o que é fé raciocinada? Bom, se não, nós vamos compreender agora. Mas antes da gente compreender o que é a fé raciocinada, vamos fazer a nossa prece inicial? Bom, convido a todos a elevarem o pensamento até Deus nosso Pai. Vamos pensar em Jesus e pedir a nosso Mestre, dileto irmão, a auxiliar-nos para que não nos falte empenho, vontade firme e esforço real, porque só assim, comprometidos verdadeiramente e vibrando na faixa do esforço real, conseguiremos conquistar a virtude tão nobre da vigilância. Que assim seja, graças a Deus. Bom, turminha, antes da gente ver o que é fé raciocinada, vou contar uma historinha bem pequenininha, para a gente poder ver como processa essa fé raciocinada e por que ela tem que ser raciocinada. Veja só. Está aí na tela para vocês. Há muito tempo, dentre os pés de sua vinha, um homem possuía também uma figueira. Durante 3 anos, ele esperou por frutos, mas a figueira não os produziu. O homem disse então ao seu empregado: eis que há 3 anos venho a procurar frutos nessa figueira e não acho nenhum. Por isso, corte-a, pois ela ocupa a terra inutilmente. Bom, então respondeu-lhe o empregado: Senhor, deixa mais este ano. Vou cavar em sua volta e adubá-la. Se no futuro der fruto, ótimo. Mas se ainda assim não der, eu a cortarei. Então o dono da terra deu de ombros e disse ao empregado: faça como quiser. Bom, durante os meses seguintes, o empregado deu carinho e atenção para a figueira. E depois de 1 ano, o dono da terra foi novamente até a figueira. Então ele pensou: hoje cortarei essa figueira inútil e no seu lugar plantarei uma videira. Mas quando chegou à vinha, ficou espantado, pois a figueira, que nunca havia dado frutos, estava carregada. Seus galhos estavam pesados de tantos frutos. Feliz, o homem deixou a figueira existir e por muitos e muitos anos ela foi frutífera. Bom, o que a figueira representa? A figueira é um símbolo e representa a nós. A figueira que não dá frutos são aquelas pessoas que não procuram fazer o bem. Os bons frutos são a caridade, a humildade e o perdão. Aí vem uma perguntinha lá no final: você está dando bons frutos? Bons frutos, né? Bom, então, turminha, veja só, a pergunta não é só se você está dando bons frutos. Vamos raciocinar um pouco mais. Por que existem pessoas que não dão frutos? Por que existem pessoas que
não praticam a caridade, não praticam a humildade e não praticam o perdão. O que falta para essas pessoas? Bom, falta para elas fé, acreditar que existe um algo a mais e não só essa vida terrena. Bom, galerinha, vamos ver aqui um pouquinho sobre a nossa fé raciocinada. Veja só. Antes, de começarmos a ver o significado de fé, nós vamos ver por que nós precisamos de ter fé. Bom, olha aí na tela. A fé é uma prerrogativa para a felicidade, em especial a fé no futuro. Precisamos de fé para sofrer menos, sermos mais fortes, realizarmos grandes feitos em nossa vida. A fé nos ajuda a superar barreiras, a nos guiar pelo caminho evolutivo, a nos aproximar de Deus, mesmo para aqueles que ainda não creem nele. Pois bem, a fé, ela é esse combustível que nos faz andar para frente. A gente só consegue superar estes obstáculos se nós acreditarmos fielmente que é possível superá-los. A gente só consegue acreditar que nossa vida será melhor com Deus se nós acreditarmos que ela realmente será melhor com Deus. Entendeu? Então, bom, segundo o dicionário, pega no seu dicionário aí, vê o que significa fé. Bom, se você pega o dicionário, você vai ver que fé é convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Crença, dar crédito, acreditar, confiar, certeza da existência de Deus. Bom, turminha, eu quero que vocês prestem bastante atenção numa palavrinha que está aí no meio desse nosso significado de fé, que é a palavra abstrato. Olha lá, convicção intensa e persistente em algo abstrato. Bom, abstrato é aquilo que não é concreto, ou seja, não é palpável. E a gente vai ver que tem como tornar essa fé concreta quando a gente vê o significado do que é a ciência. Mas antes, vamos continuar com a fé. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é a ciência, como que a ciência pode nos ajudar a tornar essa fé que é abstrata em uma fé que é concreta. Beleza? Então, olha só. Como é que eu posso adquirir fé? Bom, adquire-se fé especialmente pela aquisição de conhecimento. Sobre esse assunto, Allan Kardec deixou-nos o seguinte ensinamento: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. A fé, ela pode encarar a razão face a face? Bom, a fé pura e simples, só de acreditar em algo, creio eu que não. Agora, se essa fé for raciocinada, pensada e pautada e embasada em um conhecimento científico, eu acho que dá um racha bom aí com a razão, hein? O que vocês acham? Olha só, a fé raciocinada nos faz caminhar em linha reta, pois temos certeza do caminho a ser seguido. Segundo o dicionário, raciocinada seria algo concreto, calculado, pensado, algo comprovado. Tá vendo? Aí já está ao contrário do abstrato, que agora é algo que se torna concreto. Olha só,
que é concreto, calculado, pensado, comprovado. Pois é, a ciência torna tudo isso possível. A ciência calcula, a ciência pensa, a ciência comprova e então torna aquilo concreto. Se a fé, que antes era abstrata, ou seja, não era concreta, se ela for raciocinada e pautada em ciência, agora ela é uma fé concreta e ela nos ajuda a andar nessa tal linha reta, que é o caminho certo a se seguir, né? A fé do Espiritismo, segundo o Allan Kardec, né, o nosso codificador da doutrina espírita, ela é uma fé raciocinada. A ciência e a religião são a base para o progresso do ser humano. No Espiritismo, as duas andam juntas e sem conflito. Bom, pois bem, Kardec ainda orienta que a fé raciocinada não pode estacionar e que nem tudo poderás compreender agora, pois há coisas que ainda não temos capacidade de compreender devido às nossas limitações. Bom, às vezes a gente não compreende a fé em sua totalidade, assim como ainda existem muitas coisas que a ciência há por descobrir. Uma vez me disseram que é possível ensinar um cachorro a escrever, mas antes você precisa ensiná-lo a segurar um lápis. Então veja, como eu vou ensinar um cachorro a escrever se ele não sabe segurar um lápis? Primeiro ele precisa aprender a segurar um lápis. Se ele precisa aprender a segurar o lápis, não é necessário que ele ainda saiba, que ele já saiba como fazer para escrever, beleza? Bom, guarda esse exemplo aí do cachorro. O que ele está dizendo é justamente isso. Tem coisas que a gente ainda não vai conseguir compreender porque ainda não sabemos como segurar o lápis. A partir do momento que nós aprendemos a segurar o lápis, a gente sim vai aprender e nos é dado o direito de compreender, né, o que é que vamos, como é que vamos escrever. Bom, então como ter fé raciocinada? Como disse Allan Kardec, é através do estudo. E até o próprio Jesus disse isso. Ele não disse lá, amai-vos e instruí-vos? Ou seja, vamos amar o nosso próximo e buscar por mais conhecimento. Vamos adquirir mais conhecimento. E quanto mais conhecimento nós adquirirmos, melhores nós nos tornamos, pois afinal de contas, passamos a fazer uso da fé raciocinada. Beleza? Todo mundo que entende um pouco de ciência já deve ter ouvido falar de Albert Einstein. E ele disse a seguinte frase: a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Pois bem, falta algo para a ciência, pois eles não conseguem explicar tudo. E há coisas que a religião consegue explicar. Por isso é tão importante a soma das duas coisas. Porque a religião, sem a ciência, ela é cega, você não consegue enxergar. É aquele lance lá do abstrato que nós havíamos falado. Complicado, né? Bom, eu espero que vocês tenham começado a compreender o que é fé raciocinada. Se vocês conseguiram compreender, nem que seja um pouquinho, já está de bom tamanho, porque afinal de contas, esse assunto é bem complexo, não é verdade? Bom, vamos encerrar por aqui então, por enquanto, e aí, mais para frente, quem sabe a gente não torna a falar sobre este assunto, não é verdade? Bom, eu convido a todos a fecharem os olhos, a elevar o nosso pensamento até Deus nosso Pai. Sustentai-nos, Mestre querido, para que consigamos dar vida abundante à semente da esperança.
que recebemos em nosso coração. Sede conosco, exemplo divino da paciência em toda a sua glória e poder. Que assim seja, graças a Deus. Bom, turminha, eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Um forte abraço e um beijo do tio Vitor para todos vocês. Bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau!